nessa semana de Natal, que é uma semana ótima, na verdade, é maravilhoso viver essa realidade. Só quem é cristão pode viver essa realidade, você precisa saber disso. Só aquele que é cristão, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode verdadeiramente viver essa expectativa do Natal, não pelo nascimento, nem pelo dia, porque nós cremos verdadeiramente que todos os dias Ele está crescendo em nós, através de um relacionamento íntimo que buscamos com o Senhor. Mas quando nós recebemos o maior e o melhor presente de Deus, que é Jesus, nós precisamos aprender a usufruir dele. Quando você ganha um presente, rapidamente você desembrulha para poder ver o que é e depois usufruir daquilo. Pelo menos eu era assim. Nessa época de Natal, eu ficava procurando os locais onde poderia ter um presente, ou pessoas que iam me presentear, e eu queria rapidamente abrir o presente para desfrutar. Deixa eu te dizer, Jesus é o maior presente que Deus te deu. Então aprenda a desfrutar dessa maravilhosa graça que Deus deu para mim e para você. Usufruirmos disso, o maior presente de Deus nessa semana de Natal, uma data maravilhosa, que verdadeiramente você pode sim dar presentes, pode sim passear, pode tirar férias. O Natal, a semana de Natal é uma semana de comida maravilhosa, é ou não é? Vai gente que vai comer aí, depois vai ter que fazer exercício no começo do ano para voltar à forma, Mas essa época é tudo isso, tudo que o Natal proporciona. E sim, nós devemos nos alegrar muito nessa época. Nesse momento, é um momento em que nós devemos ser alegres, gratos e viver a plenitude do amor crescente de Deus sobre as nossas vidas. Será que você consegue ser grato aí nessa manhã, nessa noite, e dizer para Jesus, muito obrigado, porque que coisa maravilhosa é ter o Jesus como o maior presente de Deus para mim e para você. Que coisa maravilhosa é ter um presente que nunca envelhece, não é verdade? É ter um presente que não tem nada melhor do que ele, porque a cada aniversário, às vezes nós queremos um presente melhor, mas quando nós formos recebidos, quando recebemos a Jesus como presente, não há nada que possamos querer mais do que a presença dele. Então, Deus deu seu Filho como presente, e nós muitas vezes temos esquecido que o maior presente de Deus foi Jesus. Abra aí a sua Bíblia, porque eu quero testificar isso biblicamente, em João 3,16. João 3,16 é o texto base do cristianismo. Não existe cristianismo sem esse texto. Olha o que ele diz, você conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é isso? Único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a essência do cristão. A essência do cristão é reconhecer que Deus nos amou e de que forma Ele nos presenteou, qual foi a graça que Ele nos deu, entregar a Jesus Cristo. Para que Ele fez isso? Para que Jesus Cristo pagasse a dívida. Na cruz, está ali na cruz, Jesus pagou a dívida que era contra as nossas vidas. Todos nós, escute, todos nós estávamos condenados a uma vida distante de Deus. Porque às vezes, quando eu era mais novo na igreja, eu escutava algumas palavras, pregações, que as pessoas diziam assim: porque lá no inferno tem o lago de fogo, Satanás está lá com seus demônios. E aí você não lembrava, muitas vezes na cabeça, aqui parecia que o diabo tinha um garfão e ia ficar cutucando a gente. Não era essa a imagem do inferno que a gente tinha? O diabo com um chifrão, com um rabo. E aí nós crescemos com a ideia de que o inferno é esse lugar onde tem mal, aonde o diabo está lá, aonde tem um lago que queima dia e noite, e a gente cresceu com medo desse lugar. Mas deixa eu te dizer, esse não é verdadeiramente o lugar do inferno, esse não é o lugar da perdição, esse é o lugar que Deus separou para o diabo e seus demônios, não para você. Ah, pastor, então quer dizer que alguém não vai para o inferno? Não. Deixa eu te explicar isso, porque o inferno na vida de alguém é saber que teve toda a oportunidade de andar com Jesus e viver a eternidade diante de Deus e ter que vivê-la distante de Deus. Esse é o maior inferno que alguém pode ter, maior do que o lago de fogo, muito maior, maior do que o diabo com aquele garfão, muito maior. É saber que eu tive todas as oportunidades de andar com Ele,
de fazer a escolha por Ele, mas eu escolhi outras coisas, eu escolhi caminhar a minha maneira, e agora eu vou passar a eternidade longe de Deus. Esse é o inferno. Pergunta para quem está do seu lado aí, sabia? Esse é o inferno, é viver longe dele. Nós estamos aqui de manhã, estamos aqui à noite. Para mim não há melhor lugar no mundo do que estar na presença dele. Se tivesse 10 cultos durante o dia, eu viria aos 10, porque é para isso que nós nascemos, é para isso que nós vivemos. Não, pastor, mas eu também tenho que viver a minha vida. Não, você não tem que viver mais a sua vida, porque Jesus Cristo deu a vida dele por mim e por você. Agora nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos a vida de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é que tudo se fez novo? Porque quando você aceita Cristo, isso não é exatamente uma mudança radical, mas verdadeiramente na eternidade já aconteceu uma mudança radical. Será que tem alguém que está entendendo aqui? Talvez você ainda não mudou todos os seus comportamentos, talvez ainda você não consiga ter paciência com alguém que buzina no trânsito atrás de você e te aperta e diz: e aí? Não é verdade? Pergunta aí para quem está desse lado: está ficando nervoso no trânsito ainda? Tudo bem, a questão é, eu preciso entender que ao aceitar Jesus Cristo, Ele paga a minha dívida, e lá na eternidade, mesmo que aqui eu não esteja vendo, na eternidade já, aconteceu algo sobrenatural, mudou, o status, isso é uma palavra que todo mundo sabe, o status mudou, era perdido, agora salvo, era inferno, agora eternidade com o Senhor, mudou. Por quê? Mesmo que eu não veja, há algo que a fé nos ensina, que a fé é exatamente aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não sei, mas há uma convicção dentro de mim que vai acontecer. É sobre isso, é sobre esse presente, a plenitude do amor de Deus. Deus nos ama. Fala para quem está do seu lado: Deus nos ama. Deus nos ama. A prova é de que Ele envia Jesus Cristo, e agora nós temos contato com o Filho de Deus. E como João vai escrever na sua carta, ou no seu evangelho, dizendo, João capítulo 1 versículo 12, ele fala, não somente isso, mas Ele agora nos fez filhos e filhas, através de Jesus Cristo. Está ali, nós somos feitos filhas e filhas de Deus. Se nós estivéssemos com as crianças aqui, elas estariam dizendo, amém, é verdade. Mas você recebe uma notícia dessa e você pouco reage. Sabe por quê? Porque a gente tem se esquecido do maior presente que Deus já nos deu. Foi Jesus. Foi e continua sendo Jesus, e será eternamente. Por mais, alguém disse aqui, não é a viagem, não é o carro, não é a casa, tudo isso vai ficar aqui, tudo isso é temporal. O que Deus está nos oferecendo é algo atemporal, algo que não corrói, algo que não se destrói, algo que não pode envelhecer. Então nós devemos adorá-lo. A pergunta que eu tenho para você é, como é que você recebe Jesus todos os dias? Como é para você receber essa notícia? Jesus Cristo está aqui, Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está preparando algo poderoso para nós. O nosso destino já está preparado. Como é que eu recebo Ele? Como é a minha reação diante dEle? Como eu não posso ficar agitado? Como eu não posso fazer, algo que me mostre o meu coração aberto diante dEle? Não, eu preciso reconhecê-lo. Não é só um lugar de culto, é um lugar onde a presença dEle se manifesta. É sobre isso. Eu quero ler com você então um texto que baseia esse início dessa palavra. Mateus 21, verso 6. Vai falar muito sobre qual a atitude nós devemos ter diante de Deus, do amor dEle entregue em Jesus Cristo pelas nossas vidas. Falar de Jesus é tão maravilhoso. Falar do que Ele tem feito, do que Ele é, do que Ele representa, é o maior testemunho de um cristão. Você pode falar das suas conquistas, você pode dar testemunho dos milagres, mas olha, falar de Jesus, do que Ele fez em nós, essa é a essência de um cristão. Então, como nós
podemos adorá-lo, como nós podemos recebê-lo, qual deve ser a nossa motivação, qual deve ser a nossa reação diante dele. Mateus vai falar sobre isso, capítulo 21, versículo 6, Jesus vai entrar em Jerusalém, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus é o Messias aguardado, Jesus é o Cristo que veio para libertar toda a humanidade, não somente o povo de Israel, mas toda a humanidade é livre em Jesus Cristo. Todos que creem segundo o seu nome são livres do pecado, independente do tipo de igreja, do tipo de circunstâncias que você enfrentou. Se você crê em Jesus, sua vida está salva nele, seus pecados foram apagados, pronto, acabou. É assim que nós vivemos. Então Mateus 21, 6 diz assim, Jesus entrando, Jesus dá uma ordem: vão até uma casa, peçam lá uma jumenta e um jumentinho, porque eu preciso entrar nessa cidade montado no jumentinho. Então, indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram as suas capas sobre eles e Jesus o montou. Versículo 8, isso é isso aí. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam suas capas no chão, outros espalhavam no chão ramos que tinham sido cortados de árvores. Você conhece esse dia? Todos os que iam na frente, como os que vinham atrás, começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, Hosana a Deus nas alturas. Todos gritavam. Jesus vai fazer uma entrada numa cidade, e a cidade tem portões naquela época, então ele está entrando pelos portões, e todos estão gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana a Deus nas alturas. Eu sou grato, muito obrigado. Eles estavam gritando sobre isso, sobre a gratidão de estar recebendo o amor de Deus. Versículo 10, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Mas claro, essa deve ser a reação quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa história. Algo tem que se agitar dentro de nós. Não podemos mais ficar como éramos, não podemos ter a atitude como éramos. Não, nós precisamos de uma mudança. Então a Bíblia diz que quando Jesus entra na cidade, ela fica agitada, ela começa a ficar empolvorosa. Uau! Por quê? Porque Ele está lá. Jesus chegou, Jesus está lá. Eu me lembro quando namorava a Ana, e eu morava num bairro longe, não tão distante do dela, mas eu tinha que pegar o ônibus. Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Quantos são casados e teve que pegar o ônibus para ir namorar? Deixa eu ver. Aí isso é raiz, irmão, raiz. Isso é raiz. Os caras vão de Uber hoje, moto elétrica, aquele negócio todo. Não, nós ia de ônibus, Mercedes, Scania, era esse nosso transporte. E eu montava naquele ônibus, e aí ia indo para a casa dela na direção. Irmão, eu estava ansioso para chegar lá e ver ela. E aí quando eu estava chegando, eu contava os pontos, né? O ônibus falava assim: ponto fulano de tal. Eu falava: só falta 2. Aí daqui a pouco, ponto fulano de tal. Eu falava: só falta 1. Até que enfim ele falava: ponto do Pirineus. Eu falava: esse é o meu lugar, vou desembarcar. E eu desembarcava, ansioso para atravessar a rua. Eu me agitava, sabe por quê? Porque a paixão me movia. Algo movia dentro de mim, me agitava, porque eu estava chegando perto dela. Quando Jesus entra na nossa história, essa é a reação que nós temos que ter. Alguém que entra na presença dele não pode, vou dizer de novo, alguém que entra na presença dele não pode permanecer da mesma maneira. Não, eu não senti nada. Nós não estamos falando de arrepio, nós não estamos falando de uma sensação, mas também estamos falando sobre isso, sobre sentir algo que nos molda, algo que nos impacta, algo que vai mexer com a gente. Você não precisa de uma dor para isso, você não precisa de um milagre para isso, você não precisa de uma resposta. Tem que ser natural. Quando nós entramos na presença dele, a nossa vida tem que estar agitada. Como eu ansiava por esse momento. Sabe, o momento que eu me preparo para o culto, o momento que eu me preparo para estar aqui em adoração, o momento que eu ergo as minhas mãos e declaro: Ele é aquilo que deve ser adorado. Esse é o mover de Deus. É isso que Ele espera de mim e de você. Quando Jesus entrou, a cidade estava agitada, e o povo perguntava: quem é Ele? E alguém podia dizer: como é que você não sabe? Quem é Ele? E uma outra multidão respondia: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia.
Sabe, ao mesmo tempo que uma multidão pergunta quem é ele? Quem é ele que muda a história? Quem é ele que muda as estações, muda reis? Quem é ele que muda as nossas vidas? Quem é este? Então, ao mesmo tempo que alguém pergunta quem é ele, tem que ter uma outra multidão dizendo: eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Eu posso te explicar quem ele é. Ele é aquele que mudou a minha história. Eu preciso de alguém que creia aqui. Ele é aquele que mudou a minha família. Ele é aquele que me visitou no meu pior momento. Ele me levantou. Eu posso te dizer, quer saber quem ele é? Eu te mostrarei. Porque a maioria dos cristãos muitas vezes fala assim: não, você quer conhecer Jesus? Vamos na igreja. Você quer conhecer Jesus? Vamos na cela. Não, você não precisa. Revela a sua vida, o que ele fez em você. É a sua história que vai impactar a vida de alguém. Alguém diga amém. É o que eu conto sobre mim e ele. É o que eu conto sobre o meu relacionamento com ele. Das vezes que parecia que tudo ia estar acabado e ele se manifestou. Jesus é isso. Ele é o Messias aguardado. Versículo 12. Jesus entrou no pátio do templo, presta muita atenção, e expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas daqueles que trocavam dinheiro e as cadeias dos que vendiam pombas. Escute, toda vez que Jesus entra na sua vida, algo vai ter que sair. Toda vez que ele entrar na nossa história, algo vai ter que sair. Não dá para ficar igual. Jesus entra naquela cidade, entra no templo, e ele, ao entrar no templo, ele fala, está lá o versículo, próximo versículo. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada ou conhecida como casa de oração, e vocês as transformaram em um covil de ladrões. E alguém pode pensar assim: pastor, eu lembro, essa é a passagem que Jesus fez isso, fez aquilo. Não, ele fez isso naquele dia, mas ainda hoje ele continua fazendo. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse que nós nos tornaríamos também templo do Espírito. Então entenda, como Jesus fez naquele dia. Ele diz: vocês estão transformando a casa, o templo de Deus, em um covil de ladrões. Ele está dizendo para mim e para você: escute, você é templo do Espírito Santo, amém? E se você é templo do Espírito Santo, cuidado com o que você tem permitido entrar no templo do Espírito Santo. É sobre isso. Jesus disse: vocês não podem continuar fazendo isso. Vocês não podem continuar transformando o meu templo, que agora sois vós, em algo que se compare mais com um covil de ladrões, cheio de coisas pecaminosas, ideias, a mentalidade doentia. Não dá mais. Versículo 14, essa parte todo mundo gosta e todo mundo quer. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Eu tenho certeza, se você fosse aleijado hoje, eu tenho certeza, se você tivesse com uma doença incurável hoje, você prestaria muita atenção nesse momento. Nesse momento você não distrairia, você não ia rir, você não ia perder a atenção na palavra de Deus. Por quê? Porque você precisa de algo impossível. Deixa eu dizer, algo impossível é algo que você não pode fazer. Porque o que é possível, você não pode pedir para Deus realizar. Você tem capacidade para fazer. Mas o que é impossível é atributo de Deus. Aquilo que é impossível é atributo de Deus. Deus quer fazer isso. Então abra o seu coração e deixe Ele entrar na sua vida. Não só por uma necessidade, não só por um problema, não só quando você estiver precisando de uma resposta. Deixe Ele fazer parte da sua vida todos os dias. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. Criança é assim mesmo, irmãos. Criança, você viu aqui, né? Eles cantam alto, gritam. Eles fazem isso de uma forma poderosa, porque para eles não há limites. Então eu imagino aquelas crianças vendo os milagres. Eu imagino aquelas crianças vendo os testemunhos. E as pessoas começaram a gritar: Hosana, Hosana. Eles também começaram. Quando crianças em adoração começam a fazer isso, incomoda aquele que não tem a mesma adoração que ela nos corações. Incomoda aqueles que não têm a mesma adoração, sabe, de forma genuína. Por quê? Porque me incomoda que alguém grite perto de mim. Me incomoda que alguém diga: eu amo a Deus. E aqueles homens disseram para Jesus, versículo 16: você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que você nunca, obrigado Samir, nunca leram
as passagens que dizem: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o perfeito louvor? De onde sai o perfeito louvor? Do coração de crianças apaixonadas. Então, pastor, só uma criança pode fazer isso? Não. Mas ele diz sobre um posicionamento. Criança não precisa de um presente para dizer eu te amo. Elas vão dizer isso a qualquer momento. Crianças não olham as circunstâncias e se limitam por causa dos problemas a dizer: Senhor, nós te amamos, tu és tudo. Então, aqueles homens estavam incomodados, não porque as crianças gritavam, mas o que elas gritavam, aquilo que para eles era algo errado. Então eu quero convidar você a entender que quando você compreende o amor de Jesus na sua vida, o quanto Jesus te ama, o quanto Ele é importante, quando você descobre que você é amado por Deus, mesmo que alguém venha dizer: olha, ninguém te ama, ou mesmo que você pense: ninguém me ama, Deus te ama. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor quando entregou a Cristo, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor, de que forma? Entregando Jesus. Então fala para a pessoa que está do teu lado: você é amado por Jesus. O versículo 11 desse mesmo texto diz assim, coloca lá para a gente. O versículo 11 diz: não apenas isso, olha só, você pode dizer para alguém: você é amado por Deus, e vai poder dizer também: não apenas só isso, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Ele está dizendo: você está reconciliado com Deus. Sabe o que ele está dizendo? Você agora é amigo de Deus. Amigo de Deus. Nele fomos reconciliados. Somos amigos de Deus. Amigos novamente. Alguém diga amém. Você precisa se lembrar disso. O presente maravilhoso. E viver como filha e filho de Deus. Herdeiro de tudo isso. Deixa eu te dizer uma coisa: herdeiro não conquista nada. O que você recebe de herança, você não fez nada para receber, é herança. Quando você conquista algo, então aquilo é fruto do seu esforço. Mas o que Deus está nos chamando é para receber uma herança que Ele já nos deu. Então sabe aquele evangelho que fala: pega a sua vitória, vai atrás da sua vitória, pega a sua conquista, pega isso, está errado, porque tudo Ele já entregou para mim e para você. Eu preciso de alguém que creia aqui. Ele já entregou. Quando Jesus estava na cruz, antes de morrer pelos nossos pecados, Ele diz assim: está consumado. A palavra é tetelestai. Acabou, está tudo consumado, não precisa de mais nada. Pastor, então por que eu corro atrás disso? Porque você não entendeu o evangelho. O evangelho não é sobre conquista, é sobre herança. É sobre herança. Quando você começa a desfrutar da herança, as coisas vão surgindo e você fala assim: meu Deus, eu não imaginava que era assim. Eu não imaginava que ia fluir dessa maneira. É assim que nós devemos viver. Sabe, se você ainda corre por coisas temporais, você nunca vai experimentar do sobrenatural naquilo que é eterno, naquilo que, sabe, põe medo em todo mundo, mas não em você, porque você é um cristão. Naquilo que todo mundo treme as pernas, as minhas contas, aquilo vai faltar. Você não, você fala: eu sei, eu tenho uma herança, foi entregue, já é minha. Viver como filho e filha é herdar e tomar posse daquilo que Jesus já nos entregou. Na cruz, Ele pagou o preço por mim e por você. Nós temos a eternidade para viver com Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus já preparou tudo para mim e para você. A cruz se torna um escândalo para quem não quer Jesus. É por isso que muitos lugares têm se ordenado tirar a cruz. É porque é algo religioso. Não. É porque essas pessoas não conseguem ser confrontadas pela cruz. Porque quando eu olho para uma cruz, em quem eu lembro? Em Jesus. Quando eu penso em Jesus, do que eu lembro? Do sacrifício. O sacrifício é loucura. Como é que alguém pode morrer por um pecador? Pensa aí você, seu pior inimigo,
o vizinho que joga lixo lá na sua frente. Ele fala assim: eu morro por esse vizinho como morro por você, que vai na igreja todos os dias, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. Não, eu morri por ele também, pelos pecados dele. Se eles se arrependerem, eles estão no mesmo barco que você, indo para o mesmo destino. A cruz confronta quem não quer Jesus. Porque sabe a verdade? A verdade é que para aceitar a cruz e receber Jesus, eu preciso abandonar todas as outras coisas, todos os outros prazeres. Essa é a questão da nova vida. Não dá para viver a nova vida com as atitudes e a mentalidade antiga. Esses dias, em uma reunião de líderes, eu disse: sabe qual é o grande problema do evangelho? Que as pessoas não amadurecem. O cristão não amadurece. Está aqui, ó, mentalidade. Na mentalidade, eu não consigo me sentir filho, eu não consigo me ver como filha. Então, por não ver isso, eu vejo Deus como apenas criador. Eu vejo Ele como alguém que está lá em cima, regendo as coisas, e parece que às vezes Ele é duro demais. Não, Ele é seu pai. Ele é seu pai. Ele te ama. Ele prometeu, através de Jesus Cristo, que estaria com você. Em Mateus 28, Jesus vai dizer isso: eis que estarei convosco até o final. Em Apocalipse capítulo 2, ele fala: o anjo da igreja, e tem lá as cartas das igrejas, mas no final de todas as cartas, ele sempre está dizendo: aquele que for fiel até o fim, guardarei e te darei a coroa. Irmão, coroa você só recebe no final. E sabe quem vai estar lá para entregar? Jesus. Ele está dizendo: eu vou estar lá no final. No final da sua história, quem vai estar lá? Jesus. Esse irmão que está aí do seu lado pode não estar lá. Essas pessoas que você conhece hoje podem não estar, mas Jesus vai estar lá. Sabe por quê? Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele disse: nunca vou te deixar, nem te abandonar. Você precisa crer nisso. Lembra de quando você o aceitou. Lembra quando você teve o primeiro encontro? Nós estávamos lá em cima. Hoje pela manhã tive uma visão de Deus e falei assim: não, eu preciso. Quando eu terminei de pregar, mexia muito forte o meu coração. Eu falei: tem alguém aqui que quer se batizar? E algumas pessoas ergueram a mão. Eu falei assim: nós vamos batizar você hoje então, se é isso que você quer. Eu não quero que você entre para um novo ciclo da sua história 2026 sem deixar as coisas velhas para trás. Porque batismo é isso, é confessar Cristo publicamente, é deixar as coisas velhas para trás, descer as águas e levantar uma nova criatura. Porque eu decidi aqui dentro, e agora revelo externo, para o lado de fora, que Jesus é tudo na minha história. E agora, ao fazer isso, Ele vai estar comigo todos os dias. Eu não terei mais medo. Nunca mais, nunca mais. Entender isso é parte da nossa história, que Ele nos ama. Você precisa se lembrar, nunca se esqueça: Deus te ama. Irmãos, o mundo vai te odiar, pessoas vão te abandonar, amigos eternos vão embora, porque não eram eternos. Mas Jesus vai permanecer na sua história. Jesus vai permanecer na sua história para sempre. Vão passar essas estações, passarão pessoas, gerações. Quando você parar: eu estou sozinho. Não, eu me lembro, eu sei, Ele está comigo. Eu quero contar uma história de uma mãe que tinha um filho, e desde pequenininho ela começou a ensinar ele a Bíblia. Todo pai, toda mãe dessa comunidade tem essa tarefa de ensinar a Bíblia para o seu filho. Então ela começou pelo Salmo 23, o salmo mais conhecido no mundo, e principalmente o versículo 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Ele vai estar comigo, então eu não terei falta de nada. Então ela começou todos os dias, com aquela criança ainda pequena, não sabia ler e escrever. Ela falava assim: olha, eu vou falar, você recita. Então ela falava, e o menininho repetia, todos os dias de noite, ela fazia ele repetir, ele estava gravando aquilo, era como que se fosse uma conexão entre a mãe e o filho. E todos os dias, à noite, na hora de dormir, ela começava, ele foi crescendo, então ela foi dando algumas lições, e ela começou a fazer: filho, quando nós falarmos agora o versículo 1 do Salmo, nós vamos fazer um gesto. Então ela falava: filho, quando nós lermos, a gente vai fazer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela pegava o dedinho dele e colocava dentro da mão dela, e ela segurava o dedo e dizia para ele: você está seguro, guardado e protegido pelo Senhor, Ele nunca te deixará. Todos os dias ela fazia isso com ele.
ele cresceu. E ela dizia: vamos fazer, o Senhor é meu pastor. E ela pegava o dedinho, colocava dentro da mão dela e dizia, e ela apertava e dizia: você está protegido, guardado, e nada vai te faltar. Amém? Todos os dias. Esse menino cresceu nesse ambiente. Já um adolescente, 14, 15 anos, ele foi para um acampamento de jovens. Os Estados Unidos tem muito isso. Então eles vão para alguns lugares que tem montanhas, e mesmo que ainda não seja um momento, uma estação de neve, muitos lugares nevam, mesmo fora de estação. E eles estavam então subindo uma montanha, estavam no acampamento embaixo, mas decidiram fazer uma trilha, e eles estavam subindo a montanha, e depois de alguns quilômetros, o tempo mudou, virou o tempo, e eles então começou a nevar. Do nada começou a nevar, e um frio se instalou naquela montanha, e eles decidiram correr, descer para o acampamento, e eles desceram correndo para o acampamento. E quando eles estavam chegando perto, a nevasca aumentou muito. Os primeiros conseguiram seguir o caminho, aquele menino errou o caminho, e ele pegou o caminho, ao invés de ir para o acampamento, voltou para a montanha. Quando ele se deparou, ele já estava de novo na montanha. Então escureceu, e aqueles meninos chegaram no acampamento e disseram: ele não conseguiu, ele se perdeu. Então chamaram os bombeiros, a Guarda Nacional e todo mundo, helicópteros e tudo, procurando ele a noite inteira, e não encontraram. De manhã, com a claridade, os bombeiros procuravam e viram então uma moita grande, e chegaram atrás da moita e viram que a neve estava grande ali, e eles tiraram um pouco a neve e encontraram aquele menino. Ele estava morto, morreu congelado. Eles tiveram que ligar para os pais e dizer assim: olha, aconteceu uma tragédia aqui, vocês precisam vir para cá. Então os pais vieram, e quando chegaram lá, eles disseram: olha, seu filho se perdeu, e ele ficou na noite inteira na neve, e ele morreu, e nós encontramos ele. Então a mãe e o pai começaram a chorar desesperados, trouxeram aquele menino, e mesmo que eles tivessem trazido ele daquele local, por ele estar congelado, eles não conseguiram mudar a posição dele, ele estava ainda agachado, e a mãe desesperada ali, naquele momento, ela chegou bem perto dele, e quando ela chegou bem perto, ela olhou para o marido e começou a sorrir. Ninguém que estava ali, todo mundo desesperado, chorando, ninguém entendia, por que ela está sorrindo, o que aconteceu? E de repente o pai também veio, e o pai começou a sorrir, os dois se abraçaram, e choravam e sorriam, choravam e sorriam, porque quando eles oraram para aquele menino, agachado, morto, eles olharam para suas mãos, e na mão dele estava o dedo com a mão fechada. No último momento daquele rapaz, ele se lembrou de algo que foi ensinado para a eternidade: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele se lembrou. Sabe, eu quero te dizer isso: você não pode esquecer que Ele te ama. Você não pode dar tanta oportunidade para o diabo na sua mente, na sua vida, quando você tem um Deus que te ama. Quem olhava para aquele menino, ao ouvir a história da mãe, dizendo: eu ensinei isso para ele todos os dias da minha vida, que ele cresce, que ele acreditasse que no pior momento da vida dele, Deus estava com ele. E naquele momento, no pior, aquele menino, antes de morrer, deve ter declarado: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E ele morreu, sabendo que Deus estava com ele. Morreu ali, mas começou a eternidade declarando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada, nada. Quantas vezes você pensou que estava sozinho? Quantas vezes você pensou: é o fim, meu marido foi embora, minha empresa quebrou? Quantas vezes você pensou: meu relacionamento acabou, já era? O maior presente de Deus é que você nunca mais estará sozinho. Jesus estará com você. O presente de Deus que você não vai trocar por nada é Jesus Cristo. Sabe, às vezes eu percebo que as pessoas têm se esquecido
do sacrifício de Jesus. Nós queremos falar sobre o nascimento, ok? Mas nós não podemos nos esquecer de que há uma promessa sobre as nossas vidas. Parece que Jesus se tornou algo comum. Se esquecemos do que Ele fez por nós. Se esquecemos do que Ele fez quando nos encontramos com Ele. Lembra o caminho que você fez? Talvez você está nos visitando aqui hoje. Talvez daqui a alguns anos você possa lembrar. Pois é, eu estava lá em casa, não tinha nada para fazer. Falei, vou lá naquela igreja. E aí você encontra Jesus. E aí você começa a lembrar, eu encontrei Jesus. Fui para a igreja, abri meu coração, me arrependi dos meus pecados, aceitei Jesus. E a sua história, sabe, ela vai correndo. Nós vamos crescendo nessa história. Mas tudo começa com o presente. É interessante porque a gente tem a tendência de dar presente para quem a gente conhece, não é verdade? Jesus diz assim, Deus fala assim, eu dei o maior presente para quem eu nem conhecia. E pior, a Bíblia diz, nós éramos pecadores. Se por um justo alguém não morreria, quanto mais por um injusto, para alguém pecador. Deus nos ama, Ele nos ama, entregou a sua vida, o Filho Jesus por mim e por você. No batismo nós já recebemos essa nova vida. Esse é o caminho, eu conheço a Ele, aceito a Jesus e eu vou ser batizado. Eu falei hoje de manhã, eu senti no meu coração de nós fazermos isso. Algumas pessoas aceitaram Jesus, outras já tinham aceitado, mas eu falei, é sobre isso. É sobre experimentar algo na minha vida que vai marcar a minha história. Sabe quantas pessoas têm vivido uma vida transformada porque passaram por esse processo? Outros passaram por isso, mas não têm alcançado a plenitude. Atitudes não mudaram, o comportamento continua o mesmo. Seus sonhos, deixa eu te dizer, se o seu sonho não for impossível, escute isso, se o seu sonho não for impossível, ele não vai acontecer. Porque sonho tem que ser atributo daquilo que Deus pode proporcionar nas nossas vidas. Então o sonho na maioria das vezes é maior do que nós, porque eu vou saber que só aconteceu porque Deus entrou nisso. Quando você tem um testemunho que é seu esforço, quando você tem um testemunho que é a sua coragem, isso não tem a ver com Deus. Mas quando você tem um testemunho dizendo assim, não tinha como funcionar, não tinha como dar certo, você vai se lembrar, foi Deus, foi Ele. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Você agora foi promovida ao lugar de realeza, ao lugar de filho e filha de Deus. Amém. Eu quero, antes de terminar, apresentar 4 presentes. Eu sou da época que quando alguém ganhava um aparelho de som, ele chamava 3 em 1. Quem lembra disso aqui? Deixa eu ver. 3 em 1. Aí a pessoa falava assim, te dei um presente, mas era 3. 3 em 1. Bom, o presente de Deus é sempre melhor, então tem vários, mas eu quero colocar 4 presentes que vêm junto com Jesus e mais infinidades de presentes, mas eu escolhi 4 que tem a ver com essa data, tem a ver com o Natal. Então, tá lá, os 4 presentes que recebemos quando aceitamos a Jesus Cristo. O primeiro presente é uma nova identidade. Ele nos dá uma nova identidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, uma nova identidade, não dá para ser reconhecido como eu era. Alguém vai ter que me conhecer agora pelo novo eu. Por isso no batismo, nós falamos, conheça o novo eu. Porque no batismo eu desço alguém e subo transformado. Porque eu recebo uma nova identidade. 1 Pedro 2,9 diz assim, vós porém sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem uma nova identidade. Gálatas 2,20 vai dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por último, João 1,12, mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Aqui é muito importante porque filho de Deus é uma nova identidade, é um privilégio, não é uma descendência humana agora, mas um ato de Deus, um renascimento espiritual. Você é filho, filha de Deus, amém? E você recebe poder, quando você se transforma filho e assume essa identidade, há poder, há capacidade, há privilégios em relação a quem você agora é filho. Então, em resumo, João 1,12 é sobre a transformação da identidade pela fé em Jesus Cristo. Sabe como que a gente faz isso? Através do batismo. Esse ano, nós fizemos alguns batismos. O último foi 48 pessoas. Um total de quase 200 pessoas. Hoje nós vamos ter batismo. Mas eu quero te lembrar do seu. Quero que você se lembre do seu. Eu quero que você se lembre do impacto que gerou na sua vida. Quando você desceu as águas, você disse: a partir de agora é tudo novo. Mas será que você está experimentando isso? Será que você está fazendo uso da nova identidade? Será que você realmente se considera um filho, uma filha de Deus? Nós temos um vídeo para passar sobre isso. Paga a luz para a gente aí. Talvez você batizou, talvez você fez parte desse batismo. Se lembre, toda corrida exige uma decisão. Você decidiu, você caminhou em direção a Jesus. Toda decisão muda um caminho. Decidiu se batizar porque a gente teve um encontro genuíno com Deus e nós, como casais, hoje se batizamos juntos, decidimos mostrar em público o que Deus fez em nossas vidas, e a partir de hoje vai ser uma nova vida em Cristo. E a partir de hoje um novo começo em tudo. Aleluia. Sobre isso, em Cristo recebemos uma nova vida. Você pode aplaudir a Jesus? É sobre isso. É sobre se lembrar. É sobre se lembrar todos os dias. Como aquele menino que se lembrou e ergueu o dedo e apontou e dizer: não vou sentir falta de nada. É olhar para esse momento, para essas fotos, para esses vídeos e falar assim: era eu. Eu tive a oportunidade, eu quero experimentar isso. O melhor presente, o maior presente, Deus já nos entregou, é Jesus. O segundo presente é uma comunidade para te acompanhar. É pessoas para caminhar com você. Olha o que o Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É um símbolo de alegria e bênção divina. Então estar aqui, irmãos, é maravilhoso. A gente não compete com ninguém. A gente está aqui adorando a Deus e Deus está nos abençoando como uma só família, um só corpo. Então, ter uma comunidade para acompanhar não é ruim, ao contrário, como é gostoso ter gente com a gente, não é verdade? Como é gostoso participar de uma célula. A Jéssica falou aqui, imagine como seria se ao final de ano, só comemoração na empresa, amigo que você nem vê direito, mas olha só que coisa boa é ter amigos em uma célula, em uma igreja, em uma comunidade. Você tem gente caminhando com você. Então, Hebreus 10, 24, 25, olha só o que diz: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. O que é isso? Nós vamos ficar incentivando, nós vamos motivar, nós vamos dizer assim: não para não, vamos continuar, vamos ser pessoas que estão crescendo na comunhão, no relacionamento. Vem para cá, vem para o culto. Tem gente que fala: não vou no culto hoje. A gente não é assim. Fala para quem está do seu lado: nós não. Eles fazem, mas nós não. Nós não vamos deixar de reunirmos, de andarmos juntos. Mateus 18, 20, presta atenção nisso. Mateus 18, 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles.
A presença de Cristo na comunidade. Gente que te leva para Jesus. Algumas pessoas vão se batizar hoje, e algumas são muito recentes na igreja, mas elas entenderam que comunidade é isso. É viver com pessoas que nos levam para mais perto de Jesus. Quando Jesus diz isso, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está dizendo assim: se eu for o centro da conversa, se eu for o centro dessa reunião, então eu vou estar lá, eu quero fazer parte. Então aonde tem 2 ou 3 crentes reunidos, quem está lá no meio deles? Depende, porque às vezes crente se reúne para falar de outras coisas, às vezes crente se reúne para comer da lata do lixo. Jesus está dizendo: não é só se reunir como crente, é se reunir em meu nome. Quando eu me reúno com outras pessoas no nome de Jesus, pronto, o assunto já está definido. Vai ser quem? Vai ser Jesus. Então a gente começa. Que bom seria quando a gente fosse visitar alguém, a gente começasse já com uma oração na porta. Vamos orar aqui, irmão, que se tiver alguma coisa que não seja Jesus, que nós já expulsamos ou manifesta agora. Já ia a gente se entortar tudo, ia ser uma loucura. Mas quão bom seria se a gente falasse: ó, eu vim te visitar, mas nós só vamos falar de Jesus, só dele e do que ele faz. Aí Jesus fala: ótimo, ok, agora eu estou no meio de vocês. Agora eu estou no meio de vocês. Sabe por que Jesus diz esse verso? Sabe por que ele falou isso? Porque na época de Jesus havia um conceito de mentalidade cultural. Os romanos diziam assim: aonde estiverem 2 romanos, Roma está lá. De que forma? Cultural, mental. Eles diziam: se tem um romano aí, Roma está lá. Jesus olha para isso e fala assim: não, aonde estiverem 2 ou mais reunidos, não é o meu reino que vai estar lá, eu vou estar lá presente. Será que tem alguém que entendeu aqui? Jesus, diferente de Roma, Ele está dizendo: a cultura de Roma, a mentalidade vai estar lá. Roma não estava lá, mas a cultura estava. Jesus está dizendo: não vai ser assim comigo. Aonde vocês se reunirem em meu nome, não vai ser a cultura, não vai ser o reino, eu mesmo estarei no meio de vocês. É sobre isso. Quando você se reunir em família, em comunidade, lembra, o assunto tem que ser Jesus. Fala para quem está do seu lado assim: o assunto tem que ser Jesus, irmão. Não pode ser o irmão, não pode ser a irmã, o pastor muito menos, porque você sabe, né? Quem fala mal do pastor vai morrer comido de bicho, você sabe, né? Então, nós precisamos ter clareza sobre isso. O terceiro presente, uma nova família. Olha que coisa maravilhosa. Dá uma olhada aí para o seu lado. É uma nova família. Eu falei para olhar para o lado, ninguém nem olhou, irmão. Você nem está aqui, né? Está dormindo. Olha só, essa é sua nova família. É interessante porque na minha história é verdadeiramente isso. Meu pai, minha mãe, meu irmão não moram na mesma cidade que eu, não convivem nos mesmos ambientes. E eu penso, alguém pode dizer assim: sua família não está aqui. Eu falo assim: não, minha família está toda aqui. Olha aqui, está toda aqui. Eu me lembro quando essa família era pequenininha, 7, 8 pessoas. Gente que deu muito trabalho para a gente, né, amor? Aí eu falei para Deus assim: Deus, manda gente boa pelo menos. A igreja é tão pequenininha, só tem gente ruim. E eu estava indo, eu morava em Curitiba ainda nessa época, eu vinha de lá. E um dia, reclamando de novo, depois de pregar aqui numa quarta-feira sozinho, nem minha esposa vinha naquela época. Eu falei: Deus, manda uns 3 bons. E Ele falou assim: se você começar a reclamar, eu não vou mandar nem os ruins. Aí eu falei: não, então manda os ruins, manda todos os ruins de Fazenda Rio Grande. Lotou a igreja. 2 cultos agora nós estamos fazendo já. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Isso é resposta de oração do pastor. É ou não é? Tem gente que está orando assim: manda lá um Billy Graham. Eu estou falando assim: manda os ruins. Tudo, carniça, tudo. Juntou tudo num lugar só. É uma grande festa. É uma grande maravilha. A graça nos alcançou. Então Deus nos deu uma nova família, uma maneira nova de viver. Eu e minha esposa não nos sentimos abandonados, nós não nos sentimos sozinhos, nunca. Hoje mesmo fomos almoçar, né? A família nos chamou. Isso é muito importante na vida de um pastor. Domingo não é dia de cozinhar.
É ou não é? É o de você cozinhar. Mas daí me chamaram, a gente foi lá, e a gente estava lá, no meio, e qual foi o nosso assunto? Jesus. E quando o assunto é Jesus, só tem alegria. A gente saiu de lá muito bem, feliz da vida, com a pança cheia, alguns, e feliz. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu sou família, eu estou no meio deles. Jesus está no centro de nossas vidas. Então não há outro assunto para uma família. Eu e você precisamos orar para que possamos, como Josué, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ir para onde você quiser, meu irmão, minha tia, meu tio, pode ir para onde você quiser. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós permaneceremos firmes. O último presente, tem muitos outros, mas esse último presente é maravilhoso. Ele te deu um destino certo. Esse texto, eu quero que você abra aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. A propósito, nós já estamos preparando um material, uma capa bíblica, para você colocar na sua Bíblia, ou adquirir uma Bíblia que nós vamos ter também aqui. Muito barato, muito simples, porque nós vamos criar a cultura de carregarmos a nossa Bíblia. Ok, a Bíblia está no iPad, a Bíblia está no celular, você pode usar ela no ônibus, você pode usar ela na faculdade, no trabalho, mas na igreja você tem que trazer a Bíblia de papel. Essa é a tradição da igreja. O cristão é reconhecido por ler a Bíblia e ter a sua Bíblia. Então fala para quem está do seu lado: você vai ter uma Bíblia estilizada, ela vai ser da Zoe, uma capa top, uma capa, a melhor capa da galáxias, sabe assim? Nós vamos colocar uma foto minha e da pastora, não é não? Não é não? E nós vamos fazer a capa e vamos dar para você carregar a sua Bíblia. Quem chegar com a Bíblia para a gente ganha a capa. Não vai ser capinha de celular não, irmão. Capa para a Bíblia. Então nós queremos, sabe, 2026 vai ser o ano da Bíblia. Revelei o tema. O ano da Bíblia. Meu Deus, revelei o tema antes da hora. 2026 vai ser o ano da Bíblia. Fala aí para quem está do seu lado. O ano da Bíblia. E daquilo que está dentro da Bíblia também, amém? Porque não adianta ter a Bíblia e não ler a Bíblia, não é verdade? Então, 1 Pedro, olha que texto maravilhoso. Olha só, eu separei várias versões aqui na minha Bíblia, no meu iPad aqui, que ficou até uma confusão, mas eu vou ler aqui, ó. Olha só, NAA, vamos nessa aí, vamos ver o que vai dar. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, ele está dizendo, a esperança que nós temos, ela é viva. Não é uma esperança que pode ser destruída, que pode ser desanimada. Não é uma esperança que perde força. Não, a esperança e qual é a esperança? Jesus. Ele nos regenerou, perdoou os nossos pecados, nós temos liberdade nele. Alguém diga amém. Olha o versículo 4. Para uma herança que não pode ser destruída. Lembra que herança você não conquista, herança você usufrui. Ele está dizendo, mesmo que você receba uma herança hoje, com o tempo isso vai acabar. Eu vou receber uma herança de 2 milhões, não sei do que. Ok? Mas se você consumir isso, vai acabar. E se não acabar, uma hora você vai acabar. Então vai fazer pouca diferença. Mas ele está falando de algo que é viva, uma esperança que é viva, que não acaba. E se não acaba, ela não pode ser destruída, ela não fica manchada, ela não murcha, ela está reservada para o céu. Para quem? Para nós. Ele está dizendo, o que Jesus trouxe para mim e para você, não pode ser destruída, não tem como ser manchada. Outra versão vai dizer imaculada. Eu gosto dessa. NVI eu acho que dá. Macular-se. Linguagem de hoje. Essa não vai falhar. Linguagem de hoje. Cadê? Tá aí. Essa ficou pior, né? Volta lá. Incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. Uma hora nós vamos achar. Imaculada, sem manchas. Sem mancha quer dizer imaculada. Não tem nada. Você vai olhar para a sua herança. Não é como aquele carro
que passou de geração para geração, e a pessoa fala, isso aqui é uma herança, mas está todo velho, cheio de ferrugem. Aí alguém tenta reformar e faz isso. Não, ele está dizendo, o que eu tenho para você não vai estragar, não vai se destruir, não vai manchar, não vai murchar, está guardado para você, lá no céu. Quando a gente chegar lá, nós vamos usufruir disso. É sobre isso. O maior presente é o que Deus já nos entregou, é Jesus Cristo. Fique de pé aí no seu lugar. O maior presente de Deus para nós, põe a capa lá para mim. O maior presente de Deus foi Jesus. O maior presente não foi uma viagem, não foi uma cura. O maior presente não foi uma casa, um carro, não foi um sonho, não foi uma profissão, um casamento. O melhor presente não foi uma mulher e nem um homem. O melhor presente não foi um filho. Sabe por que eu sei disso? Porque todas essas coisas nós podemos viver sem. Você pode viver sem casa, você pode viver sem um marido, uma esposa, você pode viver sem um pai, você pode viver sem uma mãe, você pode viver sem seu filho, sem viver a profissão que você esperava, você pode viver sem o dinheiro que você imaginava. Você pode, você só não pode viver sem Jesus. Eu quero que você se lembre, o maior presente foi Jesus. Quando tudo parecer que é o final, quando tudo parecer sem saída, sabe, quando o medo vier, quando a dor surgir na sua vida, quando a morte chegar, lembra do menino? Assim como aquela mãe, você aprendeu hoje: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembre-se disso. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é o nível de luta que você está passando, mas eu estou aqui para motivar você. Acredite, tem um plano de Deus para você. Ele não se esqueceu de você, porque Ele te ama. Ele ama você. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou guardado, protegido e seguro, nada me faltará. É sobre isso, é sobre estar seguro. É Natal, é dia de reconhecer, é uma semana de reconhecer: eu já recebi o maior presente, eu já recebi o maior presente, eu já recebi. Feche seus olhos, quero orar com você. Ou melhor, será que você consegue orar? Será que você consegue dizer: Senhor, eu não tenho celebrado esse presente que é Jesus. Quantas vezes eu tenho trocado Ele por alguma coisa, mas nessa noite eu quero me render ao Senhor, e eu quero dizer: Jesus é o maior presente que eu recebi. Eu sei que Ele é o bom pastor, e Ele pode mudar a minha história. Você pode correr a sua corrida, mas deixa eu te dizer, sem Jesus você nunca vai alcançar as pessoas que estão correndo com Jesus. Elas sempre estarão à frente na alegria, na provisão, na prosperidade. Gente que anda com Jesus não sente falta de nada, porque Ele prometeu: eu vou estar com você. O maior presente sou eu. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Ele. Esse presente precisa primeiro ser aceito. Você vai ter que dizer: eu aceito. Deus, eu aceito esse presente. E Ele fala: então está aqui, seu presente é meu filho amado, amado, entregue por vocês, para perdoar o seu pecado, para apagar o seu passado e te dar um novo destino, a eternidade. Eu quero que você se lembre. Lembre-se dos seus piores dias.
E quantas vezes você achou, não vai ter saída, é o fim. E olha só você aqui de novo, não era o fim. Ele escreveu uma nova história, e você chegou até aqui. Será que a gente tem pessoas gratas aqui? Será que você consegue ser grato e dizer assim: ainda bem que o Senhor nunca me deixou, Ele nunca me deixou.